Olá, exatamente! Mais uma edição do nosso podcast aqui falando sobre hipnose e hipnoterapia com Felipe Feliciano, um grande estudioso, ele que é instrutor da Omni e está aqui a cada episódio trazendo mais esclarecimentos para a gente. No episódio de hoje, o episódio 16, vai falar sobre a hipnose nos esportes, é isso, Felipe? É isso mesmo, a gente vai focar esse episódio exatamente na hipnose nos esportes. Muito se fala, sobre o uso da hipnose nos esportes e poucas pessoas conhecem verdadeiramente casos, que se utilizam de hipnose nos esportes. Mas, como a gente sempre fala, a hipnose ela acessa questões que nos limitam e se tratando de questões e de esportes, execuções de alto rendimento, utilizar a hipnose, a hipnoterapia é muito efetiva. Bom, isso a gente pode dizer da seguinte forma, vamos pensar em alguns grandes ícones do esporte, A gente tem Ayrton Senna, a gente tem Pelé, vamos falar dos ídolos nossos aqui, Hortência, a rainha do basquete, o próprio Monsanto, Oscar, os ídolos do vôlei, aquele pessoal que fez a geração de ouro do vôlei, e esses grandes nomes também do esporte no mundo, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Magic Johnson, Michael Jordan e tal. Essas pessoas têm grandes diferenciais na sua atividade esportiva e é por isso que elas são ídolos reconhecidos mundialmente. Essas pessoas descobriram por si só que elas teriam essa grande capacidade e elas se auto-hipnotizaram em algum momento, ou existe casos, por exemplo, de, olha, eu quero ser tão bom igual o Michael Jordan. É possível alguém chegar nesse nível dele através da hipnose também? É uma coisa meio confusa que eu estou passando para você, mas é para dar um nó aí. Claro, gente, sem dúvida. Você desatar esse nó agora. Primeiro de tudo, todas essas referências que você utilizou, sem exceção, utilizavam processos de hipnose para poder executar as suas tarefas. E, sim, cada um deles naturalmente acaba começando a praticar esse esporte, a maior parte deles, por uma vocação, ou por um evento, uma predisposição a esse esporte ou aquele, algum evento do ambiente, como o caso do Neymar, por exemplo. Sim. O pai era ex-jogador, não foi um grande jogador, mas ele recebia essa sugestão, preenchia o seu subconsciente com essa possibilidade de ser jogador. O Ayrton Senna, enfim, todas essas pessoas elas tiveram essa influência, mas, óbvio, elas tiveram que ter muito esforço, dedicação, mas o trabalho mental por trás disso também foi fundamental para o desempenho, para o alto desempenho que elas tiveram. Por quê? Sempre que a gente fala sobre um esporte, a gente está falando e as pessoas focam muito no corpo, na performance física, na capacidade ou no detalhe, ou na precisão de movimentos para executar aquela cesta, ou para virar naquela curva, ou para dar aquele chute no ângulo. Mas pouco se fala sobre a preparação mental ou sobre a necessidade de estar bem mentalmente para poder praticar qualquer esporte de alto rendimento. A gente já sabe que mente e corpo estão unidos o tempo todo. E quando alguma coisa está lá dentro da mente subconsciente que vai contrária a essa execução, praticamente não adianta nada ter o porte físico ideal, ter todas as habilidades, os fundamentos básicos, porque se a mente está contrária àquela execução ou àquela tarefa, nada funciona. Olha, eu vou citar um esporte que eu gosto de brincar, praticar, mas a gente percebe que fica muito nítida essa diferença, principalmente no psicológico, Que um dia você está super bem e outro dia, se você não se policiar, você não vai conseguir fazer nada. Que é o tênis, que é um esporte que leva muito para isso, Você vê o atleta, o tenista ali num grau de concentração absurda e de repente aquelas bolas improváveis ele consegue reverter, ele marca o ponto, ele sobe na rede, parece que tudo deu certo ali para ele, de repente ele vai para um outro game, muitas vezes, e não consegue reverte aquela mesma performance, porque é muito fácil você entrar nessa linha de se auto-hipnotizar ali, para desenvolver aquela função, ou você sair daquilo. É uma linha tênue mesmo. Sem dúvida, sem dúvida.
Por que isso acontece? Por que você repara isso no tênis, né? Primeiro porque eu acho que no Brasil ele é um dos poucos esportes que é praticado individualmente. Uhum. E quando a gente fala de eu ter que executar aquela tarefa para cumprir aquela função, né, num esporte individual, é só a minha falha que está em jogo. Num time, num esporte coletivo como o futebol, como o basquete, como o vôlei, o meu erro ele está presente, ou a minha mente influencia ali, mas existem outros fatores que eu posso até delegar a culpa. Mas quando eu estou falando do tênis, você está diretamente relacionado ao resultado, à resposta daquele esporte. E ele está muito relacionado à confiança. São poucos movimentos que precisam ser feitos, mas sempre da mesma forma, do mesmo jeito, para atingir aquele resultado. E por isso que num dia que você está cansado, está estressado, está com a cabeça pensando em outro lugar, aquele pensamento, ou nada flui, você não acerta uma bola simples, sim, que naturalmente você acertaria. Então, a mentalidade ou a forma que você vai agir ali interfere diretamente no seu resultado. E você pode reparar isso pelos grandes do esporte nesse momento, né? Pessoas como Nadal, como Djokovic. O Djokovic tem games, tem sets inteiros que ele é irreconhecível, né? Ele perde ponto atrás de ponto, como se ele não soubesse jogar aquilo. E aí, do nada, uma chavinha vira e ele vira a partida, né? O poder de reação dele acaba acontecendo ali e ele reage àquilo tudo. E outros, como o Nadal, por exemplo, são uma maquininha, né? Executam aquela mesma tarefa com constância, não oscilam muito entre momentos de grande resposta, de grande acerto, com momentos de baixo acerto. Mas se você olhar o padrão do Nadal, por exemplo, né? A forma que ele reage dentro da quadra, ele está em transe absoluto. Uhum. Os famosos toques que ele tem, né? Passa a mão aqui, a mão aqui, a mão aqui, coça aqui e ali. Esse movimento repetido para a mente dele é o gatilho disparado para que ele execute. Então, o que se passa na mente desse atleta, do Nadal no caso, quando ele vai fazer o saque? Se eu não fizer essa sequência de movimentos, eu não vou acertar o próximo movimento. Quando eu faço esse movimento certo, esse e aquele, o próximo também será certo. Então, se um dia proibirem ele de fazer aquela sequência de movimentos que ele faz anterior ao saque, muito provavelmente a performance dele vai ser reduzida, porque ele se condicionou que somente dessa forma isso acontece. Existe um outro atleta do tênis também, eu não me recordo quem que é, se é o Federer, que pinga a bolinha no chão, várias vezes, pinga, até uma hora que ele se sente confortável para sacar. Então, esses movimentos repetidos, sempre que eu vou sacar, ou sempre que eu vou fazer um arremesso na cesta, assim como a Hortência fazia, eles são processos, eles são padrões que são repetidos para dar conforto para a mente e segurança de que aquele próximo movimento vai ser bem executado. E olha, quem está acompanhando a gente agora pode com certeza estar lembrando de vários outros exemplos de atletas que têm essa repetição de movimentos, né, para conseguir atingir o objetivo. E é muito interessante, né? Ayrton Senna, na época ainda com as câmeras, né, até 94 a gente não tinha tanta tecnologia como agora, mas até o Galvão Bueno citava, olha lá, ele já colocou a cabeça de lado e quando ele faz isso ele vai fazer tal coisa, tal. O próprio narrador já pegou o jeito dele, já sabia que ele tinha uma ação que estava ligado àquele movimento de cabeça, né, que ele estava fazendo. Ou um jogador que, como você falou, vai bater uma falta, né, sei lá, você pega um cara que batia bem falta, Rogério Ceni, por exemplo, o pessoal falava, não, a bola ali na frente do gol, pô, era 80% de chance de acontecer o gol já, né? Mas você vê que são pessoas que, se a gente prestar atenção, elas têm um movimento repetitivo, como você falou, que disparam esse gatilho. Agora, elas próprias... e isso não tem nada a ver com crença, talvez nunca elas tenham falado sobre hipnose, claro. Mas é um comando que elas deram ali para elas, para disparar isso, para, como você falou, olha, eu tenho que fazer isto, isso e isso, e daí... Para que o próximo passo aconteça. Vai dar certo. Agora, é possível fazer um trabalho assim numa equipe inteira? Vamos pensar em um time de futebol com 18 jogadores, sei lá. Sem dúvida, sem dúvida. É possível, e uma das minhas especializações que foi feita e ministrada por um instrutor suíço, inclusive, que veio ao Brasil dar o treinamento, é o hipnosport,
que é utilizado para aumentar o desempenho esportivo dos atletas, antes da partida propriamente dita, antes dos treinamentos, antes de qualquer questão importante que precise tratar a mente. Então, além de tirar as distrações de lado, no momento crucial, no momento da partida, no momento, ou instantes antes daquele momento chave, do ápice, onde ele precisa performar, você pode agir ali e ajudar aquela performance a ser ainda maior. Como você falou do Ayrton Senna, né? O Galvão já sabia, de acordo com o movimento que ele fazia, para onde ele ia, o que ele ia fazer. E tem uma história bem curiosa, que eu acho que eu já contei aqui em episódios anteriores, logo no começo, que o Ayrton Senna, quando ele estava, antes de começar a corrida, quando filmavam ele lá no box, ele colocava todo o equipamento, sentava no carro, fechava os olhos e visualizava todas as curvas daquela pista. Então, quando ele faz isso, quando ele executa esse movimento mentalmente, já falamos anteriormente que a nossa mente não difere o que é real do que é imaginário. Então, quando ele imagina que ele está fazendo a primeira curva, a segunda, a terceira e assim por diante, na cabeça dele ele está repetindo aquele padrão de novo e de novo e de novo. E por isso ele tinha um índice tão baixo de erros nas suas curvas, nas suas ultrapassagens, nas suas mudanças de marcha, que antigamente eram bem diferentes. Então, ele visualizava tudo aquilo antes mesmo de estar correndo. Né? Porque se você não conhece a Fórmula 1, existem os treinos preparatórios, os treinos livres, e eles dão algumas voltas naquela pista, mas aquelas voltas acabam sendo limitadas. Então, quando ele fazia isso novamente ali naquele momento, instantes antes da corrida começar, ele já estava na frente de todo mundo, porque estava ainda mais claro e mais fresco na mente dele quais eram as formas que ele devia agir para vencer aquela corrida. Nós estamos falando da equipe. Nós estamos falando do atleta, mas tem a figura do treinador também. E aí fica muito claro também, Felipe, quando você vê um time que estava tendo uma excelente performance ou uma performance pífia e de repente muda o treinador com as mesmas peças e ele consegue extrair muito mais dos atletas. Esse treinador também desenvolveu uma capacidade de hipnose, de sugestionar para aquele grupo que acaba influenciando dessa forma e com as mesmas peças ele consegue extrair muito mais de uma equipe? Sem dúvida. Para simplificar, a gente sempre fala, mas ele sabia sobre hipnose. Hipnose é atravessar o fator crítico e isso acontece através de sugestões. Então, hipnose é o ato de ser sugestionado ou de se autossugestionar. Né? E tudo isso que a gente está falando tem a ver com sugestão ou autossugestão. E um grande líder, seja ele um técnico ou uma pessoa um executivo, ele precisa entender os diferentes comportamentos daquela equipe e saber, por exemplo, com quem que ele pode ser mais duro, com quem que ele tem que alisar, né? Com quem ele tem que ser mais tranquilo, mais calmo. E, em se tratando de coletivo, como que ele pode lidar para aquele time ser junto um coletivo poderoso, um coletivo de sucesso. Se fala muito, por exemplo, da nossa última conquista, até o momento desse podcast, do Mundial do Felipão, né? da Copa de 2002, do pentacampeonato. E todo mundo fala que ele era um paizão, que ele criou a família escolar ali. Literalmente, a mensagem que ele passava para os jogadores e que passou para a mídia era de uma família. Tem lugar em que você se sente mais confortável para fazer o que você precisa, se sente mais tranquilo em trocar passes, em interagir com o coletivo do que na sua própria família? Então, criar o senso de família dentro daquela equipe é uma ótima sacada que ele teve, né, e depois repetiu em outras tantas equipes, para fazer com que todo mundo se empenhasse ainda mais. Porque você talvez não se empenhe tanto pelo seu colega de trabalho como você se empenharia pela sua esposa. Então, quando você cria essa meta-analogia, né, da família para dentro de uma equipe, você se compromete, você se entrega, você corre mais, você chega naquela dividida muito mais do que faria um time descompromissado. E é hoje um retrato do que a gente vê em muitas equipes de futebol. Pessoas que estão lá para bater ponto, literalmente, ganhando altos salários e literalmente só para cumprir a sua função. Se ele não acertou o passe até mim, o erro é dele, a culpa é dele. Eu não vou causar o meu erro porque ele errou o passe. Eu não vou nem tentar ir na bola. Isso acontece muito.
Então, quando você não entende, quando o líder daquela equipe, seja um capitão, seja um técnico, não entende que ele precisa gerar essa dinâmica para que o coletivo funcione, né, nada anda. E quando a gente fala de esporte, o coletivo, ele se torna um indivíduo único. Sim. Né? Assim como não adianta nada você querer cozinhar só com o seu braço direito e com o outro amarrado, né? Você vai ter muito mais dificuldade, num time é a mesma coisa. Se você não tem todas as peças ali para criar aquele coletivo, os resultados nunca vão ser iguais que se você tivesse a plenos pulmões executando aquilo. É aquela coisa que a gente fala, principalmente no mundo empresarial, que é muito fácil você ter uma equipe obediente, mas quando você tem uma equipe de seguidores, né, através do seu exemplo e da sua forma de passar, e que isso tem todo sentido, como você acabou de falar, né? Utilizar as palavras corretas, como realmente fazer com que aquelas pessoas entendam o fundamento do que se quer alcançar, isso tem muito mais poder do que qualquer voz mais alta, ou qualquer berro, qualquer apontada de dedo. Né? Exatamente. Aí nós hoje, né, em 2020, quando estamos gravando esse podcast, nós somos reflexo da sociedade que a gente vive hoje. Antigamente, os pais eram: faz isso, pronto, acabou, e não tem resposta, né? Não tem contrapartida ali. Hoje, a gente vive numa sociedade em que se dialoga mais, em que se debate mais, em que os pais estão mais abertos. E os jogadores de futebol são exemplos do que eles convivem nas suas próprias casas, né? Então, hoje, não adianta mais aquele técnico que aqui eu mando e vocês obedecem. Porque hoje em dia isso não surte mais efeito nos jogadores. Surtia efeito lá nos jogadores antigamente, mas hoje não surte mais. Então, o técnico ele tem que ter uma habilidade social, né? Uma habilidade de sugestionabilidade, uma sugestionabilidade muito grande com o coletivo para atingir os resultados que precisam. Então, entender sobre como sugestionar da forma correta, né, é muito mais importante do que a tática, do que o músculo. Quantos jogadores, por exemplo, que você conhece, e todo mundo que está aí ouvindo também conhece, que tinham um futuro brilhante, tinham todas as condições físicas possíveis, estavam no melhor clube, mas a mente deles não estava preparada ou focada para fazer aquilo. São joias que surgem aos montes aí no futebol e que a hora que sofrem um impacto psicológico, seja de ganhar altos salários, seja de sofrer pressão de torcida, seja o impacto da família, porque ele é o sustento daquela família, eles murcham e deixam de executar aquilo que naturalmente eles estão aptos a fazer. Então, entender e falar sobre esporte sem entender sobre a mente é praticamente cozinhar com uma mão só, né? E é muito interessante, só para a gente ilustrar, né, aquela atitude que normalmente os goleiros têm quando o batedor vai cobrar o pênalti, né, ele chega, dá aquela catimbada, ele fala meia dúzia de palavras, se o cara não estiver bem preparado, ele entra na do goleiro ali, ele vai errar aquele chute que ele vai dar. Exatamente. Né, ele faz isso, né, e muitos fazem isso justamente para tentar mexer com o psicológico. Desestabiliza. Isso acaba sendo, hoje em dia isso acaba sendo tão praxe dos goleiros que isso já não desestabiliza tanto o jogador. Mas uma coisa que alguns jogadores fazem, alguns goleiros fazem, por exemplo, e recentemente eu vi um caso desses, é goleiro que acaba apontando, ó, você vai bater aqui, você vai bater desse lado. Isso quebra esse padrão condicionativo, né? Vou me posicionar a bola aqui, vou dar 2 passos para trás, vou esperar o apito para bater. E a hora que você vê o goleiro falando, você vai bater desse lado, ele fala, caramba, eu bato desse lado que ele está falando, ou eu bato do outro. Ou será que ele está dizendo isso para eu bater do outro lado e ele vai para o outro lado? E essa quebra de padrão é suficiente para que ele já não execute aquela tarefa, aquela função ali, aquele pênalti, da forma que ele executaria sem pressão alguma ou sem essa quebra de padrão da sugestão. Felipe, a gente pode citar mais alguma coisa em relação a esportes ou você acha Puxa, que eu acho que para falar de esporte a gente poderia passar 3 horas falando de esporte aqui, né? Vários atletas que utilizam, e é importante dizer que se você é atleta, né, ou se você quer ser atleta, é importante você tratar a sua mente, você tirar do caminho todas as questões que te impedem de executar isso a plenos pulmões. Hoje em dia, os grandes players, os grandes jogadores do mundo, né, os grandes atletas do mundo têm treinadores mentais. Tiger Woods,
como você comentou, o Kobe Bryant tinha também. Sim. O Pelé fazia visualizações, como nós já comentamos em episódios anteriores, imaginando todo mundo em câmera lenta e ele em velocidade normal, enfim. De uma forma ou de outra, o que diferencia os grandes atletas, os atletas de alta performance, é ter esse domínio mental. E ter um auxílio ajuda muito para que isso possa ser executado. Perfeito. E assim a gente fecha esse 16º episódio do Exatamente. Como a gente sempre diz aqui, é importante a sua participação. Deixe seu comentário, faz aí uma sugestão para a gente também para os próximos episódios. Comenta aqui embaixo e, claro, comenta também no Instagram do Felipe Feliciano, que é o @Felipe Feliciano. Tem uma série de vídeos, uma série de informações legais. O Felipe está sempre postando stories, ele está colocando, sempre atualizando para todo esse universo da hipnoterapia, e esse é um trabalho muito bacana, é uma missão, né, Felipe? Sem dúvida. E qualquer dúvida que você tiver sobre hipnose, hipnoterapia ou temas relacionados à mente humana, porque esse é o intuito do podcast Exatamente, você pode me mandar lá no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de responder e, como a gente sempre diz, talvez trazer a sua dúvida aqui para ser um próximo tema do podcast Exatamente. Valeu, gente. Até o próximo Exatamente. Tchau, tchau.